Informativo Notícias apresenta durante toda essa semana a série A Revolta Mucker e o Vale do Taquari. A série contou com reportagens de Alício de Assunção, imagens Locival da Silva, produção e coordenação Rita de Cássia e edição de imagens Tel Pereira. As reportagens apresentam depoimentos de pessoas da comunidade de Marques de Souza, o historiador José Alfredo Schirelt, o pastor da ICLB Valdir Frank, o secretário de Cultura de Marques de Souza Jurandir Brenner. Também conta com depoimentos de descendentes de Mucker e pessoas da comunidade que fizeram figuração no filme A Paixão de Jacobina, de Fábio Barreto, que teve parte das filmagens realizadas no Vale do Taquari. Acompanhe essa história emocionante. A Revolta Mucker ocorreu entre 1868 e 1874 em São Leopoldo, a primeira colônia alemã fundada no Rio Grande do Sul. Mas os incidentes prolongaram-se até 1898 no Vale do Taquari. A palavra Mucker era usada como sinônimo de beato, fanático, santarrão. Assim, adversários designavam na época pejorativamente os rebeldes. Die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zu dem ewigen Leben führt. Wenige sind, die sie finden. A Revolta dos Mucker foi um importante movimento messiânico ocorrido na zona de colonização alemã do Rio Grande do Sul. Passado mais um século, o assunto é discutido por descendentes de Mucker que residem próximos ao Rio Forqueta, entre os municípios de Marques de Souza e Travesseiro. A revolta envolveu imigrantes alemães que se reuniram em torno do curandeiro João Maurer e de sua mulher Jacobina, inicialmente para obter esclarecimentos e mais tarde com fins religiosos. Acreditavam-se eleitos por Deus para fundar na terra uma nova era. Perseguidos por autoridades locais, foram presos, mas libertados por falta de provas condenatórias. Em 1873, registram-se em São Leopoldo numerosos incidentes, como assassinatos e atentados, sendo os Mucker considerados seus autores. Acontece realmente que mesmo depois de meio século da imigração alemã, várias colônias foram completamente abandonadas pelo poder público e pelo poder religioso. Assim, então, no que se refere à saúde, o marido da Jacobina, ele fazia receitas e ajudava as pessoas. E a Jacobina Maurer, ela começou a aproveitar-se dessa aglomeração das pessoas que vinham lá buscar receitas para ensinar a Bíblia. E ensinava que as pessoas deviam voltar-se para as coisas principais relacionadas a Deus e incentivava o abandono às bodegas, à bebida, inclusive às escolas, ao poder público não votar nas eleições, e com isso então a população começou a se revoltar. O povo lá em São Leopoldo, Sapiranga, eles eram carentes de religião, de médicos, de medicina. E então, como o Jorge Maurer era um curandeiro e a Jacobina cuidava do espírito, ela interpretava a Bíblia. Então as pessoas tinham que acreditar em alguma coisa para sobreviver. Chegaram aí no Brasil e com falta não tinha médico, faltavam padres, pastores, e ela interpretava a Bíblia, e daí foram se juntar logo. Acreditavam em alguma coisa. Assim se fundou a seita dos Muckers. A história dos Muckers dentro da história e de um contexto que os Muckers viveram. Eles passaram o seu período dentro do Império, com amplas promessas que foram feitas para que eles tivessem condições mínimas de trabalho e de vida aqui na região, especialmente ali no ambiente de Ferrabras. O que a igreja
no passado possivelmente tenha feito, ela tenha em parte não se omitido talvez, mas ela tenha ficado um pouco conivente com a situação e não tinha o olhar voltado especialmente para os espoliados envolvidos e trabalhadores humildes e simples, esses agricultores que simplesmente queriam ter a terra e o seu direito de vida resguardados e o valor pelo seu trabalho reconhecido. Não é nada demais reconhecer também para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil que ela poderia ter tido uma posição mais convincente e uma análise mais profunda do contexto que levou estes muckers, através da liderança da Jacobina Maurer, a exercer esse tipo de religiosidade que deu força para essa organização popular muito simples e humilde, de gente trabalhadora, e que se organizaram também nessa forma, aparentemente messiânica, de religião. E é interessante observar que também naquele contexto, quando vivíamos numa sociedade muito mais machista do que a atual, uma mulher exerceu uma grande liderança e usou aquilo que para evangélicos luteranos é uma coisa muito cara, muito importante, exatamente aquilo que Martim Lutero redescobriu o valor e a importância da Bíblia. E ela, com a sua liderança, seu carisma, liderou um movimento de resistência. E é preciso que a igreja e toda a sociedade em geral resgate o valor e a importância desses povos que foram, na verdade, oprimidos e acharam a sua resistência a partir de sua religiosidade, da liderança, inclusive de uma mulher para a época, que foi um avanço significativo dentro do contexto. Astor Fuchs, bisneto de Mucker, criou um museu particular, onde mantém peças de seus antepassados. A forte ligação com essa herança histórica é comprovada por documento da família de Astor. O meu bisavô era Mucker. Eu não cheguei a conhecer ele, mas a história eu escutava do meu avô e dos colegas deles comentar muito sobre os Mucker. E o nome do meu bisavô era Nicolau Fuchs. Meu avô era João Pedro Fuchs. E ele morreu muito cedo, o meu bisavô. Foi enterrado aqui nas nossas terras, aqui em cima antigamente tinha cemitério por tudo. E ele foi enterrado ali. E isso aqui é a certidão, uma certidão de casamento do meu avô, que diz o nome do meu bisavô, porque senão ninguém sabia mais o nome dele. Aqui diz o nome dele ainda, é Nicolau Fuchs e Maria Catarina Renner. Esses eram os meus bisavós. Em meio às recordações materiais em seu museu, Astor Fuchs também recorda o que já ouviu falar. Olha, chamou muita atenção porque o meu avô sempre dizia, quando tinha uma coisa novidade, ele sempre dizia: se vocês não sabem o que é, não entrem. Porque o meu pai entrou nos muques sem saber o que era. E depois, quando quiseram sair, não puderam mais sair, eles iam ser mortos ou tinham que guerrear junto com eles. No próximo capítulo, vamos saber mais sobre as colônias onde os Mucker se estabeleceram no Vale do Taquari e histórias de assassinatos relacionados aos seguidores de Jacobina. E lembranças como a de uma viúva que durante 40 anos após a morte do esposo ainda o esperava com um prato sobre a mesa. Agora você acompanha o comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos. Assistindo o canal de televisão da Câmara, ouvi um dos senhores deputados federais, lamentavelmente não sei de que partido, falando coisa séria. Fazia veemente protesto contra a roubalheira existente e deixando claro que se tal estado continuar, ninguém pode prever o que o futuro nos reserva. Mas uma coisa em especial chamou a atenção. Fato que todos nós sabemos ser real, mas este mesmo fato não acompanha o povo em sua revolta contra a roubalheira que ocorre há séculos
mas nunca com a vergonhosa demonstração de agora. Dizia ele que não existe corrupção dos políticos sem a participação dos empresários e outras classes sociais. É claro que o político corrupto precisa de parceiros. Sem ambos, o negócio não funciona. E o pior de tudo é que nossas leis estão mais para proteger quem não presta do que a população em geral. Nossos legisladores parecem estar mais preocupados com a boa alimentação dos presos, que o sexo não falte nos presídios, que não é problema a falta de médicos nos hospitais, que não faz mal faltar comida na casa do pobre, enquanto os legisladores estão brincando com os problemas existentes, porque sabem que a grande maioria, por incrível que pareça, pensa que os culpados são os juízes, os promotores e as demais pessoas que estão aí, não para fazer as leis, mas para que as mesmas sejam cumpridas. A culpa está na mão dos eleitos para exercer suas funções nas casas legislativas. É deles que devemos cobrar. Obrigado pela atenção. É contigo, Rita. Muito obrigada e até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Na luta contra as drogas, você e sua empresa podem nos ajudar. Seja um voluntário como eu. Meu nome é Miguel Feldens. Estenda sua mão para uma Lajado sem droga. 3982-1260, junte-se a nós. Já que o seu tempo vale ouro, dedique-o a uma causa nobre. Uma campanha Fórum de Enfrentamento à Drogadição, com o apoio deste veículo. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.